E se eu te dissesse que nós estamos na última janela de oportunidade, antes da próxima grande alta no mercado cripto, isso aqui não é apenas mais um clickbait de youtuber. É uma análise baseada em dados, ciclos de mercado e eventos que estão se alinhando nesse exato momento. Olá! Eu sou o Felt, aqui do canal CryptoZion. Hoje eu vou compartilhar com vocês por que acredito que estamos diante da última oportunidade de compra antes da próxima grande alta do mercado cripto. Mas antes de continuarmos, lembre-se, isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas a minha perspectiva. Faça sempre a sua própria pesquisa e nunca, jamais invista dinheiro que você não pode perder. Dito isso, se você gosta de conteúdo sobre investimento em cripto e liberdade financeira, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Para entender por que acredito que essa é a última oportunidade, precisamos entender onde estamos no ciclo do Bitcoin. Historicamente, o Bitcoin segue ciclos de aproximadamente 4 anos, criando uma pressão de escassez. Não haverá Bitcoin para todos. O halving de abril de 2024 reduziu pela metade a recompensa dos mineradores, que antes era de 6,25 passando para 3,125 bitcoins por bloco. Isso é significativo porque reduz a quantidade de novos bitcoins entrando no mercado, criando a pressão de escassez. Olhando para os ciclos anteriores, percebemos um padrão. Após cada halving, temos um período de acumulação seguido por uma corrida de alta, aproximadamente 6 a 18 meses depois. Estamos exatamente nesse período de acumulação agora, com o Bitcoin já atingindo novos all-time highs acima de 100 mil dólares, mas ainda longe do que pode ser o pico desse ciclo. Existem 3 catalisadores principais que estão convergindo nesse momento, criando tempestade perfeita para o próximo movimento explosivo no mercado cripto. O primeiro catalisador, a adoção institucional sem precedentes. Os ETFs de Bitcoin à vista, que foram aprovados ainda em 2024 e já estão revolucionando o mercado. Os ETFs de Bitcoin já ultrapassaram impressionantes 113 bilhões de dólares em capitalização de mercado. Dados do CoinGlass mostram que só na última semana de abril de 2025, esses ETFs acumularam mais de 39 mil bitcoins, com a BlackRock IBIT liderando com entradas consistentes de quase 1 bilhão de dólares. O que estamos vendo é uma verdadeira batalha entre gigantes de Wall Street. BlackRock, Fidelity, Grayscale estão comprando agressivamente por participações de mercado, que só valida ainda mais a legitimidade do Bitcoin como uma classe de ativo institucional. O ritmo da adoção é sem precedentes na história financeira e o mais impressionante, estamos apenas arranhando a superfície do potencial de adoção institucional. E tem mais, os ETFs de Ethereum também já foram aprovados, abrindo as portas para a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado entrar nos portfólios institucionais. Gigantes como BlackRock, Fidelity, VanEck agora estão competindo tanto no mercado de ETFs de Bitcoin quanto de Ethereum. Pense nisso. As criptomoedas estão entrando nos portfólios de fundos de pensão, fundos soberanos e tesourarias corporativas pela primeira vez na história. E quando o dinheiro institucional começar realmente a fluir, não será uma onda, será um tsunami. O segundo catalisador é o cenário macroeconômico. Os bancos centrais de todo o mundo, incluindo o Federal Reserve, estão sinalizando cortes nas taxas de juros, porque a inflação está caindo e eles estão preocupados com uma possível recessão. E quando as taxas de juros caem e o capital flui para ativos de risco como ações, tecnologia e criptomoedas, é simples. O dinheiro mais barato significa mais especulação. Adicionalmente, temos o fator Trump, com suas novas tarifas gerando incerteza no mercado como um todo. Segundo reportagem recente da BBC, essa política comercial agressiva está causando ondas de choque em mercados globais, mas existe um padrão interessante. Quando Trump percebe que algo não está dando como previsto, ele dá uma contornada nas suas decisões e tenta voltar atrás com todos. Porém, a sua estratégia é clara e previsível para quem acompanha esse mercado e para quem analisa os padrões. Forçar o Fed a cortar os juros mais rapidamente, usando o temor de desaceleração econômica como alavanca. As tarifas ditas recíprocas são apenas o meio para atingir esse fim. Como analisa o economista-chefe do Farsight Research, as políticas tarifárias atuais parecem projetadas não apenas para equilibrar o comércio, mas para criar um ambiente macroeconômico que force a mão do Federal Reserve. Essa estratégia, embora inicialmente cause volatilidade, pode acelerar os cortes nas taxas de juros, o que historicamente beneficia os ativos de risco.
como as criptos. É um jogo de xadrez em escala global, onde criptomoedas podem ser um dos grandes beneficiários no médio prazo, especialmente o Bitcoin, que cada vez mais está sendo visto como proteção contra instabilidade monetária. Além disso, os governos continuam imprimindo dinheiro a um ritmo alarmante, aumentando as dívidas nacionais. Em um mundo de moeda fiduciária infinita, ativos escassos como o Bitcoin se tornam ainda mais valiosos. O terceiro catalisador são os avanços tecnológicos significativos e as novas narrativas emergentes no espaço cripto. O Bitcoin, que já tem Lightning Network, e o Ethereum, que teve sua utilização do Demerge, fazendo com que o ecossistema agora trabalhe com Proof of Stake, reduzindo drasticamente o seu consumo energético. O ecossistema DeFi está em um volume crescente, principalmente na rede principal, que é o Ethereum. O TVL está crescendo novamente, mostrando que o interesse em alternativas ao sistema financeiro tradicional permanece muito forte. Além disso, duas narrativas estão ganhando força explosiva: inteligência artificial em blockchain e tokenização de ativos do mundo real. Projetos que combinam IA com tecnologia blockchain estão atraindo bilhões em investimentos, criando uma nova categoria chamada DeFi, DeFi potencializado com inteligência artificial. De acordo com os pesquisadores da USP, a convergência entre IA e o sistema financeiro descentralizado representa uma transformação fundamental na forma como entendemos e interagimos com dinheiro e valor. Paralelo a isso, a tokenização de ativos do mundo real está trazendo trilhões de dólares de valor para a blockchain, desde imóveis e títulos até obras de artes e commodities. Segundo o relatório State of RWA 2025, o mercado de ativos tokenizados deve superar 16 trilhões até 2030. Essa é possivelmente a maior oportunidade de expansão para o mercado cripto nos próximos anos, atraindo o capital institucional que antes estava fora do ecossistema blockchain. Agora, vamos dar uma analisada no que o gráfico está nos dizendo. Após o halving de abril, o Bitcoin superou a resistência histórica de 69 mil dólares, estabelecendo novas máximas acima de 100 mil dólares, chegando a valer 109 mil dólares aproximadamente. Historicamente, o Bitcoin tende a consolidar por alguns meses após o halving, antes de iniciar o seu próximo movimento de alta expressiva. Estamos vendo exatamente esse padrão de novo se repetir com uma força inicial surpreendente. Se compararmos com os ciclos anteriores, a gente vai ver similaridades impressionantes. Em 2016, após o halving, o Bitcoin consolidou cerca de 3 meses antes de iniciar uma corrida, que levou dos 650 dólares para quase 20 mil. Em 2020, após o halving, ele consolidou por cerca de 5 meses antes de subir dos 10 para 64. Os padrões de acumulação que estamos vendo agora são notavelmente similares a esses períodos de pré-alta. Embora a velocidade inicial da subida tenha sido mais rápida nesse ciclo, depois da eleição do Donald Trump, o espaço para mais valorização está muito amplo. Um fator crucial a ser observado também é a dominância do Bitica. Historicamente, quando o Bitcoin inicia seu movimento de alta, ele tende a ganhar dominância primeiro, mas parece que está ficando cansado isso aqui. Depois, conforme o ciclo vai avançando, essa dominância tende a diminuir à medida que o capital flui para onde? Para as altcoins. Esse padrão pode permitir que algumas altcoins bem posicionadas vejam valorizações percentuais maiores do que o Bitcoin na segunda fase do ciclo de alta. É isso mesmo, pode vir a acontecer a alt season em breve. Mas lembre-se que o Bitcoin continua sendo o ativo mais seguro e previsível do ecossistema. Embora que o BTC seja o ativo mais seguro, algumas altcoins bem posicionadas em setores específicos podem apresentar oportunidades interessantes nesse ciclo. Mas atenção, para cada altcoin que performa bem, dezenas irão falhar, dezenas vão a zero. Portanto, a seleção cuidadosa é crucial. Aqui estão as categorias e projetos específicos que eu estou observando. Inteligência artificial em blockchain. Projetos que estão combinando blockchain com capacidades de IA para criar ferramentas de análise, previsão e automação mais poderosas. DeFi 2.0. Protocolos que resolvem problemas de liquidez e eficiência de capital. Esse tem potencial de revolucionar os serviços financeiros globais. O DeFi AI, já mencionado, combinação de DeFi com IA que está criando uma nova categoria de aplicações financeiras descentralizadas, potencializadas por inteligência
inteligência artificial, permitindo decisões de trading, gerenciamento de risco e análise de dados muito mais sofisticados. Por último, tokenização de ativos reais, RWA, projetos conectando blockchain com ativos do mundo real, como tokenização de imóveis, commodities, títulos e outras classes de ativos tradicionais. Lembre-se sempre disso, quanto maior o potencial de valorização, maior o risco. Minha estratégia pessoal é alocar 60% a 70% em Bitcoin, 20% a 30% em projetos estabelecidos nas categorias que eu mencionei e apenas 5% a 10% em projetos emergentes de maior risco. Seria irresponsável da minha parte falar apenas dos potenciais positivos e não falar sobre os riscos. Existem sim vários obstáculos que poderiam atrasar e até mesmo cancelar o próximo ciclo de alta, que já está acontecendo. Regulamentação hostil, governos em pânico tentando controlar o crescimento das criptos com regulamentações excessivas, falhas de segurança, hacks de grande escala, vulnerabilidades descobertas em protocolos importantes, crise macroeconômica, uma recessão global severa que inicialmente força a liquidação de todos os ativos de risco. No entanto, o mercado superou cada um desses obstáculos no passado, inclusive problemas de escalabilidade. E a tecnologia está mais forte e resiliente do que nunca. Então, como exatamente podemos nos posicionar para essa oportunidade? Aqui está a minha estratégia pessoal de investimento nesse momento crítico. Só não se esqueça de se inscrever. Acumulação sistemática. Estou utilizando o DCA como de praxe, Dollar Cost Average, comprando uma quantia fixa toda semana, independente do preço. Isso remove a emoção e aproveita a volatilidade a meu favor. Reserva de oportunidade. Mantenho sempre 20% a 30% do meu orçamento cripto em stablecoins, pronto para comprar quedas significativas ou oportunidades específicas. Estratégias de saída. Definir metas de preço e a partir do momento em que as criptos que eu tenho posicionadas ultrapassarem novos all-time highs, vou desfazendo gradativamente das minhas posições. Lembre-se, você não precisa acertar o topo exato para ter um lucro significativo. Por último, não menos importante, geração de renda passiva. Esse é um componente crucial da minha estratégia que eu quero compartilhar aqui com vocês. Em vez de deixar minhas criptos paradas, eu estou utilizando para gerar rendimento através de staking, yield farm e empréstimos descentralizados. Para gerenciar isso de forma eficiente, eu estou desenvolvendo uma ferramenta de controle de empréstimo Web3. Integra a análise avançada de dados com algoritmos de machine learning. Essa ferramenta proprietária que estamos chamando de DeFi Health Monitor me oferece todos os dados sobre meus empréstimos em tempo real, incluindo as taxas de juros atualizadas constantemente e comparadas com as medidas de mercado, a minha posição exata em pool de liquidez com alertas de impermanent loss, rastreamento do uso dos fundos emprestados com análise de eficiência de capital, alertas preditivos de fator de saúde para evitar liquidações antes que se tornem iminentes e simulações automatizadas de cenários de mercado para otimizar as estratégias. Os resultados têm sido impressionantes. A ferramenta ainda está em desenvolvimento, mas breve estará 100% concluída. Vou conseguir controlar minha dívida com o próprio rendimento do empréstimo, sabendo exatamente quando aumentar o fator de saúde, quando é o momento ideal para pagar a dívida ou realocar o capital para oportunidades mais lucrativas. Para concluir, eu acredito que nós estamos em um daqueles raros momentos de assimetria, risco e retorno no mercado cripto. Os fundamentais nunca estiveram tão fortes e o cenário macro está se alinhando perfeitamente apesar da volatilidade de curto prazo. A próxima grande alta provavelmente elevará o Bitcoin bem além dos $100 mil, possivelmente atingindo níveis que muitos considerariam absurdos há apenas alguns anos. Mas lembre-se, invista apenas o dinheiro que você pode perder. Faça sempre a sua própria pesquisa e defina metas claras de entrada e de saída. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito e ativar todas as notificações. Em breve, trarei mais detalhes sobre essa ferramenta de controle de empréstimo Web3 e como você pode utilizar para maximizar os seus rendimentos no mercado cripto. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.